pessoal, tudo bem? Eu sou Clara. Sou Gabriela. E eu sou Ana Beatriz. Sejam todos bem-vindos para o nosso segundo episódio do podcast Fala Menina. No último episódio, nós recebemos a convidada, a grandiosa, maravilhosa Eva, que falou sobre suas experiências na área de tecnologia e tudo que levou a ela a continuar e se tornar essa pessoa maravilhosa. E hoje nós iremos entender, debater a temática de por que as alunas não continuam na área de tecnologia, mais especificamente as alunas do técnico em informática aqui do IFPB. Então, foi aplicado um questionário, que será explicado mais à frente. E hoje nós iremos analisar essas respostas e debater em cima dele. Então, o tema de hoje está bem legal. Espero que vocês gostem do episódio e vamos lá. Então, foram coletadas 15 respostas de forma anônima de alunas do ensino médio regular e do curso técnico integrado em informática aqui no IFPB Campus Cajazeiras, com essas alunas com idades entre 13 e 19 anos. Segundo a análise dos dados que nós fizemos, 53,3% dessas alunas disseram não ou talvez sobre seguir na tecnologia. Das 6 respostas coletadas de alunos do ensino médio regular, ou seja, fora do IFPB e sem o auxílio de um curso técnico integrado, apenas uma diz que seguiria na área de tecnologia. Então, quais são os motivos mais comuns para que isso aconteça? A gente conseguiu destacar 3 pontos, que são a falta de apoio familiar, já que várias alunas mencionaram que familiares as desencorajaram com frases como não tem inteligência suficiente, o medo do ambiente masculino, já que muitas temem não se encaixar em salas majoritariamente masculinas, e dúvidas sobre habilidades, já que programação e cálculo são vistas como barreiras intransponíveis. Quando perguntadas sobre por que você quer ou não seguir nessa área, nós tivemos as respostas como: eu não tinha mínima afinidade com a área de tecnologia, até entrar no curso integrado, que abriu diversas portas para eu conhecer melhor esse mundo, me gerando grande interesse. Outra aluna disse: de início eu queria muito, e até mesmo via aulas por fora e fazia cursos por fora voltados à área, mas infelizmente não tive a aprovação da minha família, e acredito também que o medo de não ser bem-sucedida na área se relaciona junto ao fato anterior. A tecnologia avança mais a cada dia, então tenho um certo receio de não conseguir evoluir junto com ela. Quando perguntadas se pretendem seguir o curso de ADS ou outra área da tecnologia aqui no IF, elas responderam coisas como: a área é muito interessante, mas em meu meio, como família e amigos, não tem ninguém que trabalha ou tenha pelo menos a mínima noção do que se trata esse curso. Mas mesmo assim, ainda me vejo bem interessado na carreira, graças à minha boa experiência com o curso tecnólogo. Outra aluna disse: porque ainda sinto vontade de fazer, porém não sei exatamente se vou me adaptar. São poucas mulheres, me sinto incapaz pelo que ouvi falar. Então, além do ambiente, a falta de informação, muitas não conhecem o curso de ADS aqui no IFPB ou suas oportunidades. Uma aluna disse: em meu meio, como família e amigos, não tem ninguém que trabalha ou tenha pelo menos a mínima noção do que se trata desse curso. Agora eu vou falar sobre outro tópico que perguntamos, que seria as experiências pessoais. O que você faria se sentir mais confortável e acolhida e incentivada a entrar ou continuar na área da tecnologia? As respostas foram: projetos práticos que aproximassem o estudante da área e atraísse a atenção para se manter interessado. E eu queria comentar que eu acho bem interessante isso, porque eu acho que a gente fica muito no teórico, assim, só na sala de aula. E por a gente estar no interior, claro que seria muito difícil, né? Mas eu acho que seria muito interessante a gente poder viajar, assim, para as empresas, conhecer, ver como eles trabalham. Enfim, um ambiente mais acolhedor, apoio dos familiares, também eu acho muito importante, né? Você ter ali na sua família, gente que te incentiva, te apoia. Conhecer mais mulheres. Aí, uma das respostas foram: se tivesse mais incentivo para as meninas, outras professoras além de Eva, que já nos motiva bastante, e que realmente deem notoriedade para as mulheres do curso. Não consigo me imaginar numa sala totalmente masculina. E eu queria destacar também que também acho que falta mulheres. Acho que todas nós temos a experiência de termos só uma professora mulher, que seria a Eva,
Eu mesma, por exemplo, no técnico em informática, eu não tive nenhuma professora mulher. Na minha experiência do técnico, pelo menos, eu não tive nenhuma inspiração, não tive nenhum exemplo. Já eu tive e ela foi incrível pra mim, porque eu olhava pra ela e ficava, cara, ela é incrível e é uma inspiração, sabe? Se torna uma inspiração. Sim. E ter mais acessibilidade. Outra pergunta foi: você já sentiu ou imagina que sentiria algum tipo de desconforto, insegurança ou dificuldade por ser menina em um ambiente ligado à tecnologia? Uma turma cheia de homens intimida e causa insegurança. Aí uma das respostas foram: acho que a pouca presença feminina nos cursos superiores de tecnologia acaba intimidando, fazendo com que uma menina não se veja naquele ambiente. Que ela tenha medo de ser julgada pela maioria, ou até mesmo o temor de não se acostumar, enturmar e aprender com a parte masculina. E eu acho que eu vivenciei assim, eu me sentia muito, até hoje eu me sinto muito insegura assim, por ter dificuldade em algumas matérias, e isso acaba tendo dificuldade assim de ter um pertencimento assim, como eu vejo que a parte masculina tem muito, assim, eles não têm essa dúvida. Porque a gente tem um esforço para se encaixar, né, para se sentir se pertencer, mas eles não têm, eles só... Parece que pra eles é muito natural, assim, né? E a gente tem que estar se esforçando. A gente tá sempre se mascarando e se esforçando para se destacar e se mostrar nosso valor, né, como se a gente sempre tivesse tendo que mostrar que a gente realmente vale alguma coisa, né? Sim. Aí, minha sala, a maior parte é meninas, e no início foi algo subestimado. Hoje em dia, as maiores notas são da gente. Acredito que, por termos ouvido um pouco de incentivo no início, ficamos ainda mais motivadas a manter uma boa imagem e a mostrar que mulher tem sim seu lugar na informática, o que infelizmente não é visto tanto nos dias atuais. Uma coisa até que eu e a Gabi, a gente presenciou isso. A gente presencia isso no geral, né, em todo curso. Mas uma experiência que foi muito marcante é que teve uma capacitação de uma empresa ano passado. E da turma de 30 pessoas, apenas eu e Gabi éramos mulheres. Então, a gente botou na nossa cabeça de que a gente não poderia desistir. Eu lembro desse momento. Porque, assim, a gente foi pra essa capacitação meio tipo, bora fazer. Sem, assim, muito um objetivo muito grande. Era mais pra fazer mesmo. Quando a gente descobriu que só tinha gente, eu lembro da gente chegar um pra outra e dizer assim, agora a gente não pode sair. Porque se a gente sair, não vai parecer que a gente tá saindo que a gente não tem tanto interesse, ou não poderia, tipo, por exemplo, assumir o cargo, que seria o caso também. E sim porque a gente não conseguiu. Então agora a gente vai ter que ir até o final. E aí eu lembro que a gente dedicava muito, tipo, sempre que tinha alguma atividade, a gente ia se reunir e ficava o dia todo fazendo. Muita dedicação. Tipo, muita dedicação pra, assim, ser boa, ser considerada boa, né? E ter um destaque, enfim. E até o próprio professor da estrutura, o professor falou. Ele se surpreendeu, né? Porque ele disse que as poucas mulheres que eles conhecem, né, na área de tecnologia são mais para gestão e coisas assim, poucas são desenvolvedoras. Mas ele disse que as que ele conhece desenvolvedoras são boas de verdade. Então ele ficou muito feliz em ver nós duas. Mas acho que a nossa única motivação para terminar a capacitação, que foi um sofrimento, foi isso, de que a gente tem que manter a imagem de que a gente não pode existir porque a gente é mulher. Não acredito que eu possua algo assim, mas talvez teria dificuldade na parte de cálculo, ou talvez um pouco desconfortável em salas de aula, por ser ocupada principalmente por homens. E na questão do cálculo, eu também tive muita dificuldade com cálculo, mas eu vejo que não faz tanta diferença assim pro nosso curso, né? Até a Gabi falou que... eu também tive dificuldade em cálculo, sou péssima em matemática no geral. Só Clara. Só Clara, que a irmã dela é engenheira, então assim, é de família já, ser boa em matemática, mas enfim. Não dá pra dizer que a área de TI não tem matemática, na matemática não é importante. Vai depender muito do seu curso. Por exemplo, um ciência da computação da vida, você vai ver cálculo, vai ver coisas assim, bem realmente mais complexas se você não gosta de matemática, não tem muito domínio. Mas no curso de ADS, principalmente agora que mudou a grade, né, a gente nem tem mais cálculo, acho que é essa matemática básica. Então, assim, é mais tranquilo.
E depois que você passa por essa matéria, você praticamente não vai mais ter que lidar com ela. Por exemplo, eu não lembro da gente fazer nada que envolva nenhum cálculo e tudo mais. Eu acho que só... E sim, os programadores que eu conheço também, que se formaram aqui em ADS, também não relatam ter precisado de cálculo na vida. Tipo, vou aplicar limites aqui no sistema. Muito raramente, imagina. Apenas, provavelmente, se você for realmente trabalhar em uma aplicação que envolva esse tipo de cálculo de alguma forma, alguma coisa de engenharia, alguma coisa, mas no dia a dia tradicional da empresa, não é o problema que você vai encontrar. Você vai realmente mexer mais com código, enfim, problemas de desenvolvimento. Então, eu entendo esse medo, eu também tive esse medo quando eu entrei em ADS, mas uma vez que você supera ele, né, você vai ter outros problemas, assim, que outras coisas, sem ser matemática. E sobre uma turma cheia de homens, é muito importante você realmente se conectar com as poucas meninas que tem na sala. Sim. Tanto que eu conto mesmo por experiência própria. E eu vim de Patos, morar aqui em Cajazeiras, eu tinha 17 anos. E vim para uma cidade que eu não conhecia ninguém, então vim morar sozinha e tudo, fui jogada para essa realidade. E aí logo quando eu passei, só tinha passado mais uma menina também. Era Gabi. E aí eu fiz toda a maracutaia possível para procurar o contato dela e achei o e-mail dela e mandei um e-mail gigantesco, muito vergonhoso. Eu tenho esse e-mail até hoje, né? Dizendo que girl power, a gente tem que se aproximar, a gente tem que ser amigas. E funcionou. Amigas, de verdade. A dupla que todos os professores já sabem. Então, assim, acho que se a gente fizesse algo separado, os professores iam estranhar, porque TCC, acabou a amizade. A gente fez todos assim, trabalhos juntos. TCC, a gente fez junto, apareceu no mesmo dia, apareceu na minha casa, no mesmo dia, com o mesmo orientador. Então, assim, e foi muito importante, porque várias vezes eu lembro da gente chegar e falar, tipo, ainda bem que a gente tem uma outra. Porque eu sinto que tem toda a questão das mulheres se cobrarem mais, geralmente, né? E eu sinto que se eu não tivesse clara pra me entender, eu ia sofrer muito mais. E vice-versa. Porque a gente entende o que a outra precisa passar. Qual é a lógica da outra? Tipo, por que você se cobra tanto, né? Por que você quer tanto? Porque a gente não sente que pode entregar menos do que os é muito meninos. Isso, exatamente. Realmente, a gente se esforça muito pra sempre entregar tudo. Às vezes coisas assim, mínimas. Os meninos sabem, Maurício tá aqui assistindo, que é nosso amigo, que faz parte do nosso triozinho, e ele sabe como a gente é neurótica. Eu acho que ainda mais que você um pouco de coisa. A gente tem as nossas enfermarias particulares, né? Os problemas particulares. Mas a gente se cobra muito em qualquer coisa mínima. Pode ser uma atividade simples, assim, que é uma folhinha com as questões, a gente vai fazer do melhor jeito possível, enfim. E depois, né, de Gabi, entrou mais duas meninas, que a gente também se aproximou muito. E Mariana e Joyce. Aí contamos. Inclusive, Joyce, ela estudou com a gente até um certo período, acho que até o quarto. Quando a gente chegou no quinto período, eu e Clara dividimos, porque o quinto período aqui, antigamente, era conhecido como o quinto dos infernos, pra vocês terem noção. Então, a gente dividiu o período para fazer o TCC1 e pegar o resto das matérias e depois fazer o TCC2 e o resto das matérias do quinto período. Essa nossa amiga, ela não fez isso. Então, ela seguiu pra frente no curso com o resto dos meninos que também não escolheram fazer isso. E ela um dia contou pra gente que ela tava sofrendo muito com isso. Porque antes ela estava comigo, Clara e Mariana, que é uma nossa colega nossa. Então, tinham 4 meninas na sala. Mesmo sendo pouco, acaba sendo confortável pra gente. Já ter mais uma já ajuda bastante. A gente tava próxima, né? A gente sempre estou próxima, sempre interagiu muito, enfim. E aí ela contou que ela sentiu que era muito diferente quando ela ficou na sala com apenas os meninos. E são meninos que ela conheciam, que tipo, sempre respeitaram todo mundo, né? A gente, no geral. Interagiam, gostavam muito dela, obedeciam ela, que ela mandava eles calarem a boca e eles obedeciam e tudo. Mas mesmo assim, tinha alguns desconhecidos, mas tipo, nunca aparentemente fizeram nada pra ela, né? Nada do tipo. Mas tinha esse desconforto, porque dessa vez ela tava sozinha. Então, tipo, ela disse que ela se sentia desconfortável de tomar a iniciativa para falar algo, por exemplo, porque ela se sentia inferior, porque só tinha vários meninos, e os meninos pareciam, tipo, super, perdão a palavra, fodas, e exato, com muito conhecimento, e ela se sentia menor. Então, quando ela contou isso pra gente, a gente ficou com muita dó, porque a gente ainda tava junto, então a gente ainda tinha esse apoio, isso não mudou durante o curso, mas ela teve que ficar sozinha,
E ela tinha o irmão dela na sala, então mesmo com o irmão dela, ela ainda sentia isso, pra você ter noção do quanto realmente isso é real. Mas ela conseguiu, obviamente, terminar, só falta o TCC pra Diva, então, enfim. É uma coisa que realmente acontece. E na minha sala também tenho as minhas meninas queridas, que é Raquel e Darkiane. Eu acho que elas fazem muita diferença, porque você sente que você tem amizade ali, que não são só homens. Mas tem outras meninas, mas elas são as minhas queridinhas. E claro, vocês também. Vocês são minhas amigas. Sim. Outra pergunta que a gente aplicou foi: você já foi incentivada ou desencorajada por alguém, família, amigos, professores, a seguir ou não na área de tecnologia? Agora eu vou ler algumas respostas. Minha família nunca me desencorajou, mas também nunca me encorajou. Eles não têm uma grande noção dessa área e do que exatamente um profissional desse curso realiza. Mas já escutei algumas frases de professores que me encorajaram a seguir na área, elogiando o meu esforço nas matérias do curso integrado. Porém, contradizendo as falas dos professores, muitos influenciadores acabam pondo medo nos novatos da área, enfatizando como o mercado está lotado e sem oportunidades. Outra pessoa também respondeu: meu maior motivo de desistir da área foi por falta de incentivos. Minha família mesmo fala: você não tem inteligência suficiente para isso, é só para quem sabe. Mas aí veio o contraste depois dos meus professores da área falando: tem muito potencial, se investir você vai conseguir chegar longe. Outra pessoa também respondeu: eu lembro que quando era mais novinha, entrar nesse assunto de futuro com minha mãe e lembro que ela me encorajou de certa forma a seguir esta área, falando das oportunidades que podem surgir e dizer que eu sou capaz de seguir a área de tecnologia. E por fim, outra respondeu: já sim, meu pai me apoia bastante e fico feliz por eu seguir uma área que ele queria cursar na minha idade. Esse tópico de incentivo familiar, ou, enfim, externo, né, de professores, é muito importante. Por experiência própria também, eu decidi, assim, de última hora, seguir na área de tecnologia, até o segundo período, até o início do terceiro ano, no caso do médio, eu tinha outra ideia de curso completamente diferente, de outra área completamente distante, nada a ver. E aí, quando fui fazer o último Enem, quando já estava perto de me formar, foi quando eu realmente comecei a cogitar a área de tecnologia. Mas acabou que, por eu ter essas outras ideias de curso, acabou gerando projeções, né, de cursos que eu deveria seguir para minha família. E meu pai sempre foi uma pessoa que me desencorajou completamente a seguir o curso, pelas próprias projeções que ele tinha criado do que deveria ser meu futuro. Então, ele não queria de forma alguma que eu seguisse a área, de que não ia conseguir me dar bem, enfim. Então, eu até mesmo cogitei a desistir de seguir na área de tecnologia por falta do incentivo da parte dele, mas o que me fez realmente continuar a seguir foi pelo incentivo da minha irmã e da minha mãe, e que me motivou bastante. Eu lembro que minha mãe também estava um pouquinho na mesma ideia do meu pai, mas quando ela assistiu a defesa do meu TCC do médio, e ela viu assim quanto a área brilhava assim nos meus olhos, aí ela realmente se sentiu mais tranquila, percebeu assim, tá, eu acho que você gosta mesmo, então vai seguir. E sobre os professores também, eu não tive nenhuma professora, né, de fato, no técnico, mas tinha um professor que é o coordenador do curso do IF de Patos, e de informática, que a gente acabou se aproximando porque eu fui monitor em disciplinas dele. E aí, quando eu disse que queria seguir na área de tecnologia, ele ficou a pessoa mais feliz do mundo. Ele tinha várias reuniões comigo para me ajudar a decidir o curso. Eu lembro de falar para a ADS para ele, e ele falar dos motivos qual eu deveria fazer ou não fazer. Todos os cursos assim, tecnologia. De Patos não tem. Não, tem computação na UEPB de Patos, mais computação. Computação não, eu já sofri com 2 cadeiras de cálculo, né, aqui. Então, antes mesmo de pensar em seguir na área, eu lembro que no primeiro ano e segundo ano, eu lembro que ele sempre ficava dizendo, mesmo sem eu nunca ter falado nada da área, ele dizia que eu tinha muito potencial, que era uma possibilidade também, mesmo que eu não visse como uma possibilidade. Então, ele também foi um grande incentivo. E até hoje, de vez em quando, eu converso com ele. Eu lembro quando a gente gravou aquele vídeo da capacitação, lembra? No site. Ele me mandou mensagem, me elogiando, me parabenizando. Então, é muito bom ter esse apoio, assim, vindo dele mesmo de longe.
O apoio de professores é muito importante. No meu caso, eu não tive nem incentivo e nem desincentivo da minha família. Era muito assim, vai no que teu coração mandar, enfim. Acho que eles confiavam no que eu escolhesse. Mas eu tive incentivo de professores, porque que nem Clara, durante o ensino médio, também só decidi em cima da hora que ia, assim, em ADS, mas durante o ensino médio, eu queria fazer direito. Mas eu era boa no curso, tirava boas notas, passava nas provas sempre, tudo mais. E aí eu tinha 2 professores e eles me incentivavam muito. Principalmente o Gustavo, que é o professor que hoje está em outro campus, mas eu lembro até hoje que ele me incentivava muito. E um dia ele chegou em mim e fez assim: você vai fazer ADS ainda. E aí eu até brincava, tipo, não, eu vou lhe matricular em ADS quando você fizer o Enem e tudo mais. E aí eu lembro que quando eu entrei, eu pensei, nossa, ele estava certo. E também tinha George, que é outro professor que eu gosto muito. E quando eu fazia as provas dele, as chamas operacionais do ensino médio, ele corrigia a prova e colocava lá uma mensagenzinha, tipo, dá muito orgulho corrigir uma prova que nem a sua, assim, é o que... E isso me deixava muito feliz para continuar estudando. Então, consequentemente, eles 2 foram muito importantes para que eu realmente seguisse em ADS. E como minha família era neutra, eu realmente estava muito aberta a escolher qualquer coisa que eu fosse fazer. Mas com o incentivo deles, eu acho que isso me motivou mais internamente, de tipo, alguém que é da área deu uma espécie de validação. Então, eu tenho um pouco mais de confiança de seguir realmente. E isso é muito importante para mim, tanto que eles estão cretados nos agradecimentos do meu TCC. Para mim, como meu ensino médio, eu tive 2 anos de pandemia, não teve aquele incentivo dos professores, até porque a pessoa só via por uma câmera, né? Não se conhecia, né? Mas eu acho que, bom, no 3º ano, eu pensava, vou entrar em biologia, porque eu achava que eu me identificava muito, mas acabou que eu passei em ADS e fazer ADS. Eu acho que, assim, eu ainda me sentia um pouco, assim, deslocada, principalmente nas matérias dos primeiros períodos, mas teve um professor, Janderson, que ele falou que também se identificava muito com biologia, e ele disse que ele fala sobre muita coisa de biologia, assim, várias curiosidades, e ele disse que também tinha essa dúvida. Mas que ele fez a ADS aqui também, e hoje ele é professor, e ele se identifica com a área. E com o passar do tempo, eu passei a me identificar mais, e eu acho que também outra pessoa que me ajudou a me sentir mais pertencida, assim, nesse local foi meu namorado também, que ele também entrou na mesma turma que eu. Ele também estava muito em dúvida, se ia conseguir dar de conta, assim, se ia conseguir se destacar. Enfim, eu acho que ele ajudou muito também, assim. A insegurança é uma questão assim que acaba ainda não somente o ambiente, mas toda a situação causa insegurança a gente. Será que a gente realmente pertence a esse ambiente? Eu lembro também que até o começo do 2º período, eu saía perguntando a todos os meus colegas, a todo mundo, se eles estavam gostando do curso. E eu acho que eu nem chegava a comentar sobre isso com meus amigos também nessa época. Acho que eu não comentei com ninguém, na verdade, estou aqui falando publicamente pela primeira vez. Mas eu lembro que eu tinha muito essa dúvida dentro de mim. Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu estou no curso certo? Porque até aquele momento as aulas assim, não me interessavam muito. Não estava me identificando muito. Até que o professor começou a ensinar JavaScript na linguagem de Diogo. Diogo, grandíssimo Diogo, na disciplina de linguagem de script, né? E foi tipo uma mudança assim de chave na minha cabeça, sabe? Foi tipo assim, eu comecei a ir as meninas estão assim porque elas não gostam de JavaScript. Gostando dessa JavaScript. Pois é, foi tipo assim, foi a primeira vez que eu ia para uma aula empolgada. Eu pensava, nossa, isso é muito legal essa aula. E foi uma mudança assim de chave na minha cabeça. E desde então foi um sentimento mais assim de até agora tá fazendo sentido e é isso que importa. E agora já estou no meu último período
E não teria outro curso melhor para fazer, pelo menos nesse momento, na minha fase atual da minha vida. Não me arrependo nem um pouco. Foi meu curso, assim, ideal. Eu também acho que não teria outro curso para fazer, não. A gente tá falando de dificuldades, mas não é no... Eu concordando, né, com algumas respostas que a gente tá falando. Exato. Não é no sentido de dizer, realmente não façam, galerinha. É no sentido de, tipo, realmente vão existir dificuldades. É uma área realmente com que tem mais homens, que vai ter algumas travas, como cálculo, por exemplo, já que você tem dificuldade. Mas que, independente disso, se você gosta, siga. Porque a gente não pode desistir das coisas porque vai ter um empecilho, senão a gente nunca vai fazer nada. Tem que persistir. Enfim, exato. Sim. E a gente conseguiu, então qualquer um é capaz de conseguir. E não se sentir menor também por não conseguir fazer algo. Uma hora vai dar certo. É difícil, mas a gente consegue trabalhar isso, psicológico. Nós mulheres nos cobramos mais por padrão. Então é normal a gente pensar isso. A gente tá se cobrando antes de estar no curso, pra ter noção, né? Sim. Nem entrou no curso, já tá se cobrando que não vai conseguir fazer nada. Então quando entra, isso não some. Mas você aprende a lidar com isso. E se você gosta do que está fazendo, isso se torna só mais um detalhe. Não é algo que vai te consumir, geralmente. A gente consegue lidar com isso hoje em dia, né? De uma forma muito melhor. Enfim, e é por isso que é tão importante você se conectar com as pessoas ao seu redor. A gente tem nosso grupinho de amigos, né? E são pessoas, assim, incríveis. São pessoas que te apoiam. Pessoas que nos apoiam demais. Mas é muito importante ter essa conexão feminina, né? Ter outra mulher que somente ela vai entender de fato, vai conseguir ler sua mente, né? Entender o que você está passando. Outro tópico também que fizemos perguntas foi: você conhece alguma mulher que trabalha com tecnologia e te inspira? Apenas 20% responderam que sim. E as respostas foram: eu não conheço nenhuma mulher, porém tenho meu irmão que me inspira, me ajuda, me encoraja todos os dias e hoje em dia ele está no curso que ele tanto sonhou e quer trabalhar na área de computação. Fico muito feliz por ele, pois as conquistas dele são as minhas e a cada dia quero aprender mais com ele. Eu achei muito lindo, assim, muito fofo, ter família assim que te inspira, é muito legal, muito forte isso. Rafaela Ballerini, youtuber, que demonstra a realidade do mercado nos cursos superiores e da vida de um trabalhador nessa área. E a Gabriela Vaz, essa eu não conheço, influenciadora de tecnologia. Eu conheço. Outra pessoa respondeu Eva, nossa querida Eva. Edilva, que é vizinha e foi ex-aluna de ADS do IFB. Inclusive, uma curiosidade, quando a gente estava lendo o formulário, eu e Bia, a gente ficou muito surpresa, porque Edilva foi nossa professora durante os tempos sombrios de pandemia, né? Ela se esforçava bastante para, enfim, gravar vídeos pra gente e dar a melhor aula possível. E ela é muito querida, e eu acabei lembrando dela com essa resposta. Enfim, um beijo pra Edilva, acho que ela não vai ver, mas enfim. Muito querida. Outra pessoa respondeu: conheço a professora Eva da escola. Ela nem me conhece, mas eu admiro bastante e penso que se um dia ela conseguiu, talvez eu consiga também. E o restante respondeu que não conhece nenhuma mulher. É bem preocupante, né? Apenas 20 pessoas, né? 20%. 20%. Responderam que sim. Exatamente. E eu acho que eu mesma, antes de entrar na área, eu acho que eu não tinha nenhum exemplo. E alguns dos que responderam que sim foram influenciadoras, né? Então não é alguém que está próximo de você, é alguém que está, às vezes, muito distante. E realmente. Complicado. Não. Vocês tiveram professoras, né? Eu conheço também porque meu namorado também está na área de ADS, né? Já se formou em ADS, então os amigos dele também se formaram, tem os amigos. E aí, por consequência disso, eu conheço outras meninas que se formaram em ADS. Mas eu vejo muita gente que não conhece realmente, porque não tem essa proximidade, né? Eu não estou muito nichada, então é mais fácil conhecer. Mas é preocupante. Tantas pessoas não conhecerem ninguém que é próximo, não é uma pessoa que é um influenciador. Então, são muitos motivos que levam as meninas a não seguirem ou não entrar na área de tecnologia. Muitas inseguranças, medos,
estereótipos de gênero, né, de que a mulher não se encaixa na área de tecnologia por ser mais exata, né? Então, são muitos motivos que levam as meninas a realmente desencorajar, assim, estar na área, mas também podem ser realizadas iniciativas, né, pelas instituições, para que aproximem mais as meninas da área de tecnologia. Porque, por exemplo, a maior parte das respostas das pessoas que disseram que não fariam curso EDS é porque não têm conhecimento sobre o que é o curso de fato. Então, seria bom essa aproximação, acho que desde o primeiro ano mesmo, para já ir conhecendo mais sobre o curso de fato. Eu percebi nas respostas que o curso técnico integrado em informática ajuda muito nisso, porque tinha gente dizendo que não sabia nada sobre a área e veio saber quando foi fazer o curso técnico. Inclusive eu também, eu achava Exato. que... Eu achei que ia montar computador. Eu também. Exato. Eu acho que quando eu entrei sabendo que ia fazer mais ou menos um monte de menino da minha turma, na época, pensou que ia ser manutenção. Sendo que já não tinha mais o curso de manutenção. Enfim, mas é bizarro realmente como esse conhecimento ajuda, talvez, que a pessoa siga no curso superior da vida, né? E iniciativas novamente para tornar realmente um ambiente mais acolhedor, né? Fazer com que a gente não se sinta tão menor. Fazer com que a gente se sinta ouvida, né, no meio de tantos homens. Talvez chamar, tipo assim, profissionais que já acabaram desse, talvez meninas também. Sim, com certeza. Seria... Agora que parei pra pensar. Isso é um seria muito trabalho, legal. eu acho que a Eva falou sobre isso no primeiro episódio, mas também é um trabalho dos homens, né? Tipo, a gente não consegue Exatamente. fazer isso tudo sozinhas. Tipo, Exatamente. Os caras têm que ajudar e, enfim, comportar, né? Exatamente. Tratar a gente de igual para igual, sem... no básico, respeitar, né? Porque não tem como nós reunir todas as mulheres e tentar fazer algo grande e quando elas chegarem na sala de aula, o cenário é totalmente diferente. Sim. A gente não consegue controlar tudo, então é uma coisa que depende de todo mundo. Exatamente, porque não adianta de nada a gente estar aqui se esforçando e mudando sem que a gente não é a voz principal, né? A gente não é a maioria. Então, precisa do esforço também da outra parte. Esse, então, foi nosso debate das respostas. Espero que tenha ajudado aí as meninas, que talvez até acho que tenham respondido, né, esse questionário, tenha ajudado de alguma forma, talvez até sentir mais visível, né, ver o que você está sentindo também é algo que todas nós já sentimos também em algum momento. Então, espero que tenha ajudado. Não é nada novo sobre o sol, nós também pensamos tudo isso, sentimos tudo isso, mas a gente consegue continuar. Sim, sempre continuar. Sempre continuar. E... se inscreva no canal, Ah, deixa o like. Estamos também no Spotify, então sim, se você verdade. estiver vendo isso no Spotify, então siga a gente e deixe um comentário. Se você estiver vendo no YouTube, então se inscreva, deixa o like, deixa um comentário. Melhorias também, se quiserem comentar. Sugestões de melhorias. A gente tem uma limitação de equipamentos técnicos, mas estamos sempre nos esforçando para... Para os patrocinadores, quem quiser patrocinar, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram. Estamos aqui também já fazendo a propaganda, que se der tudo certo, nós vamos estar, né, no Fórum dos Meninos Digitais, da SBC. Então, vamos torcer também para conseguir patrocinadores lá, né? Nós temos nossas limitações técnicas, mas estamos sempre nos esforçando para melhorar a qualidade do nosso conteúdo. Então, deixe aí sua sugestão. E é isso, obrigada por assistir. Até o próximo episódio. Até!